Em nossa primeira aula, paramos aqui, na escutativa. Estávamos dizendo que de nada valem os conceitos se na hora de colocar em prática nós não praticarmos a escutativa. O que é escutar ativamente? Poderemos resumir em perguntar e se calar. Quando nos calamos, ouvimos. Se soubermos conduzir a pergunta, teremos muita informação. Não basta deixar o cliente falar, precisamos prestar atenção ao que ele está falando. Então, fazemos perguntas abertas e ouvimos as respostas. De acordo com o que ele for nos dizendo, saberemos por onde conduzir a nossa negociação. Então, perguntar, nos calar, ouvir e atentar para o que é importante daquela fala. Sabemos como negociadores que somos como detetives. Também somos detetives. Nós precisamos verificar as pistas que o cliente nos insinua. Nem sempre a informação vem clara, não é isso? Quantas vezes, monitorando negociações, me deparei com situação em que o cliente estava dando informações e o negociador, por estar muito ansioso para fechar a negociação, não dava ouvidos. E o cliente falava e ele não ouvia, ele dizia, ok, mas veja, se o senhor... O cliente se irrita, percebe que não está existindo uma interação. Isso é muito pior quando falamos por telefone, porque o cliente não nos vê. Então ele pode imaginar que estejamos fazendo 1000 outras coisas que não prestando atenção. Muitas vezes o cliente quer ser ouvido. Ele tem coisas importantes para nos dizer, pontos que talvez o levaram à inadimplência e que se nós conseguirmos trazer uma resposta favorável para aquela dúvida, nós consigamos contornar totalmente a situação da inadimplência. Então, o cliente vai nos falando e nós vamos anotando. Não é indelicado, mesmo se estivermos numa visita pessoal, não é nada indelicado tomar notas de pontos importantes. O cliente percebe que estamos atentos ao que ele está falando e estaremos retornando a esses pontos que geraram alguma polêmica. Bem, o que seriam perguntas abertas? Perguntas abertas seriam perguntas em que a resposta não pode ser sim ou não, simplesmente. Ou seja, o que aconteceu com a sua empresa? O que levou a empresa à situação de inadimplência? O que está impedindo a sua empresa de liquidar essa fatura, essa duplicata, esse empréstimo? Existem perspectivas? Quais são os pontos em que vocês estão trabalhando para reverter essa situação? Essas perguntas dão chance para o cliente nos dizer o que está fazendo. E nesse momento em que ele nos diz o que está fazendo, nós devemos tomar nota para retornar, porque ele pode estar nos dizendo muitas coisas que serão de nosso interesse. À medida que fazemos perguntas fechadas, nós damos oportunidade do cliente de ser evasivo. Ou pior, às vezes nós perguntamos e respondemos, por exemplo, o senhor não tem entrada para oferecer, né? O senhor não teria uma entrada, por acaso? Se dissermos isso, mesmo que o cliente tenha aquela entrada, ele saberá que isso não é um impeditivo para fechar o acordo. Provavelmente, ele então destinará esse recurso para um outro cliente que está sendo, um outro credor que esteja sendo mais incisivo na cobrança. Aqui estamos vendo alguns exemplos do que o cliente pode estar nos dizendo, direto ou indiretamente. Anotamos e depois voltamos ao assunto. Isso é muito importante. Ficamos por aqui hoje com essa super dica. Pratiquem a escutativa, perguntem,
Ouçam a resposta, façam as anotações, falem 20% do tempo, ouçam 80% do tempo. Façam isso já na sua próxima ligação. Na nossa próxima aula, veremos como evoluir após tomarmos essas medidas.